Está começando o Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver na edição de hoje. Médico terá parte dos honorários bloqueada para pagamento de dívidas trabalhistas. Reduzido o valor de indenização a ex-empregado do Bradesco que sofreu crise de pânico em viagens a trabalho. Tomadoras de serviços simultâneos de escolta são responsáveis por créditos devidos à vigilante. Começamos o Revista TST de hoje com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Acompanhe agora na reportagem. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST reafirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar processos sobre políticas públicas de combate e erradicação do trabalho infantil. O entendimento foi adotado em 2 ações civis públicas julgadas pela SDI1. Em uma das ações, o Ministério Público do Trabalho reivindicou que o município de Recife, em Pernambuco, garantisse recursos para a implementação do Programa Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil. O MPT pedia também que o governo formulasse um diagnóstico sobre a situação de crianças que trabalham nas ruas e nas praias da cidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região julgou os pedidos parcialmente procedentes. Por isso, o município recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. No TST, a 5ª turma declarou a incompetência da Justiça Trabalhista para processar e julgar a ação. O colegiado determinou que o caso fosse encaminhado à Justiça Comum. A 2ª ação civil pública foi ajuizada no município de Bataguaçu, em Mato Grosso do Sul, também para garantir implementação de políticas públicas contra o trabalho infantil. A 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou as decisões de 1º grau e do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, que tiveram o mesmo entendimento. Para as 2 instâncias, a Justiça do Trabalho não teria competência para apreciar o tema. O MPT entrou com embargos no TST em relação aos casos de Recife e de Mato Grosso do Sul. A Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável pela uniformização da jurisprudência da Justiça do Trabalho, analisou os pedidos. O relator do processo referente a Recife, ministro Lélio Bentes Corrêa, lembrou que quase 3 milhões de crianças no Brasil não têm acesso a direitos básicos por serem vítimas de trabalho infantil. Estamos, portanto, na seara de direitos humanos consagrados na normativa internacional, na seara de direitos fundamentais reconhecidos no texto constitucional, implicando, sim, obrigações do administrador público, não apenas de reprimir a prática exploratória, mas, sobretudo, de assegurar a esses grupos mais vulneráveis condições de acesso aos direitos fundamentais. Não há outro ramo do Poder Judiciário melhor aparelhado por sua formação, por sua experiência, por sua sensibilidade para lidar com os desafios do trabalho infantil do que a Justiça do Trabalho. Por unanimidade, a SDI1 seguiu o voto do relator no sentido de restabelecer a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que havia julgado os pedidos do MPT parcialmente procedentes, e determinou o retorno dos autos à 5ª turma do TST, para que examine o que ficou pendente no recurso de revista. No mesmo sentido, o relator na SDI1 do caso de Bataguaçu, ministro Augusto César, considerou que o poder público tem liberdade de decisão de estabelecer políticas para erradicar o trabalho infantil. O relator lembrou que essa garantia está assegurada na Constituição Federal e em tratados internacionais. Segundo o ministro, a omissão da Justiça do Trabalho pode implicar, inclusive, a responsabilização do Estado brasileiro perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por decisão da SDI1, o processo do município de Mato Grosso do Sul vai voltar ao juízo de origem, que deve julgar a causa. Nesse caso, não foi deferido, contudo, o pedido referente a ações destinadas à educação e profissionalização de crianças e adolescentes.
O entendimento do colegiado foi de que, embora necessárias, as medidas não dizem respeito diretamente à relação de trabalho. A seção 2 de dissídios individuais analisou o processo em que parte dos honorários de um médico foi bloqueada para o pagamento de dívidas trabalhistas. O Daniel Vasques tem mais detalhes desse caso. Olá, Daniel. Olá, Ana Amélia. A clínica em que o médico era sócio foi condenada em reclamação trabalhista movida por uma técnica em segurança do trabalho. Como a clínica não apresentou créditos para saldar a dívida, a execução foi direcionada ao sócio. O médico alegou que era trabalhador autônomo. Os valores retidos, segundo ele, eram usados para a subsistência e não poderiam ser bloqueados. O profissional sustentou ainda que era sócio minoritário e não administrador da clínica. Para a execução das dívidas, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, havia determinado, por meio de um mandado de segurança, a penhora de 30% dos honorários recebidos da Unimed Rio. De acordo com a decisão, o bloqueio integral poderia comprometer a renda do médico. O TRT considerou que tanto a dívida que se executa quanto os valores que podem pagá-la têm natureza alimentar. Ao julgar o caso, o relator do recurso ordinário do médico na SDI 2, ministro Agra Belmonte, observou que o impetrante do recurso era pessoa idosa. Para o ministro, não seria razoável o bloqueio da totalidade dos valores pagos, uma vez que as verbas de natureza alimentar são utilizadas na manutenção das despesas do médico. Verifica-se que, embora o impetrante receba proventos de aposentadoria e valores de várias empresas ou instituições, o contrato com a Unimed é sua principal fonte de renda e a única estável, sendo consideravelmente superior ao que recebe das demais fontes pagadoras. Eu penso que esse valor de 30% é o que nós temos nesta especializada determinado. Então, creio que calcular os 30% sobre a principal e praticamente a mais importante fonte de renda, nesse caso, vai, inclusive, gerar para o reclamante maior segurança. Para o ministro, a determinação de bloqueio e penhora está de acordo com a redação do Código de Processo Civil de 2015. De acordo com o Código, a impenhorabilidade dos vencimentos não se aplica às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, como é o caso das verbas de natureza salarial devidas à empregada. Para o colegiado, a penhora foi feita dentro dos limites da lei processual e, por isso, o entendimento do regional ficou mantido. A decisão foi unânime. Ok, Daniel, muito obrigada. E no site do TST você confere o calendário de pautas e sessões de julgamentos. O endereço é tst.jus.br. E no próximo bloco, mais julgamentos de destaque. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas e conferir casos de destaque. A terceira turma reduziu o valor de indenização a ser paga a um bancário que desenvolveu crise de pânico após viagens a trabalho. Quem traz mais detalhes desse caso é o repórter Pablo Lemos. Olá, Pablo. Olá, Ana Amélia. O bancário contou na ação trabalhista que passou a atuar como inspetor de agências bancárias do Bradesco, tendo que se deslocar de ônibus, barco e avião monomotor pela região amazônica. Segundo ele, as localidades eram de difícil acesso e renderam experiências traumáticas, como turbulências e falhas de motor nas viagens de aeronave, o que provocou crises do pânico. Diante desse quadro, o profissional solicitou a readaptação para outra função, o pagamento de salários e demais vantagens atrasados, além de indenização por danos morais em razão de doença ocupacional. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que compreende o Pará e o Amapá, manteve a sentença que havia concluído que o empregado foi vítima de acidente de trabalho. Como reparação, havia sido fixada indenização de R$100 mil. O TRT entendeu que as ocorrências haviam provocado transtorno de pânico e depressão no bancário, resultando na incapacidade temporária para trabalhar. O Bradesco recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho para tentar reduzir o valor da indenização. O relator do recurso de revista na terceira turma, ministro Agra Belmonte, destacou que a legislação não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor de indenização por danos morais. Por isso, segundo ele,
O juiz, no exercício do poder discricionário, precisa ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade em cada caso. O fato narrado pelo regional no acórdão é que o reclamante foi acometido de síndrome do pânico após 2 incidentes aéreos, com incapacidade temporária para o trabalho. E, nessas condições, o montante arbitrado pelo regional de R$ 100.000 se mostra acima do padrão médio estabelecido por esta corte e esta turma em casos análogos. Considerando o dano sofrido pelo autor, o grau de culpa do banco ofensor e sua capacidade econômica, além do caráter pedagógico da medida, eu penso que seria mais razoável e proporcional a redução do valor da indenização para o importe de R$ 40.000, presidente. É o que eu proponho no voto. O conhecimento por violação do artigo 944 do Código Civil e o provimento para o ajuste da indenização ao padrão que nós temos observado. De acordo com o ministro, os julgadores têm observado alguns critérios na hora de definir o montante indenizatório, como a intensidade da culpa e do dano sofrido, além das condições econômicas e sociais da vítima e do ofensor. Portanto, a terceira turma foi unânime e seguiu o voto do relator, reduzindo de R$ 100.000 para R$ 40.000 o valor da indenização a ser paga ao bancário. Eu volto com você, Ana Amélia. Muito obrigada, Pablo. E a sexta turma reconheceu a responsabilidade subsidiária de 3 empresas tomadoras de serviços simultâneos de escolta pelo pagamento de créditos trabalhistas devidos a um vigilante. O vigilante foi contratado por uma empresa de segurança armada de Campinas, São Paulo. Na justiça, ele comprovou que, durante o contrato, fazia serviços de escolta de cargas para outras 3 empresas. Por isso, pediu a atribuição de responsabilidade subsidiária às 3 pessoas jurídicas. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, afastou a responsabilidade das 3 empresas. O entendimento foi que o profissional não se vinculava claramente a elas. O caso chegou, então, ao TST. Para o relator na sexta turma, ministro Lélio Bentes Corrêa, o tribunal contrariou a súmula 331 do TST ao excluir a responsabilização das tomadoras de serviços com a justificativa de que não fora delimitado o período em que o trabalhador havia prestado serviços a cada uma. A súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho diz que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. O ministro, então, votou pelo reconhecimento da responsabilidade subsidiária das 3 empresas tomadoras de serviço pelo pagamento dos créditos trabalhistas devidos. Eu ressalto que a jurisprudência deste Tribunal Superior não afasta a responsabilidade subsidiária ante a circunstância da prestação de serviços de forma concomitante. E transcrevo, nesse sentido, precedentes de várias turmas. A sexta turma acompanhou o relator e determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho de Origem para que prossiga o julgamento dos recursos ordinários interpostos pelas empresas. E no próximo bloco, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e vamos conferir com Rafael Oliveira alguns destaques da semana na Justiça do Trabalho. Olá, Rafael. Oi, Ana Amélia. O nosso primeiro destaque é sobre o acordo fechado entre a Uber e um motorista que pedia reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa. O profissional prestou serviços pelo aplicativo por 2 anos. Na Justiça do Trabalho, ele reivindicou indenização no valor de R$ 100.000, mas desistiu do recurso após a Uber propor o pagamento de R$ 12.000. O vínculo empregatício não havia sido reconhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais. A decisão do regional teve como base o fato de a empresa não controlar o horário da atividade do motorista. No Tribunal Superior do Trabalho, o recurso do motorista estava em pauta para ir a julgamento na sexta turma. No entanto, a Uber e o profissional solicitaram o acordo. A proposta, então, foi validada pelo relator, ministro Lélio Bentes Corrêa.
O pagamento será feito em parcela única em até 15 dias. Outra notícia de destaque é a negociação sobre plano de saúde entre representantes das empresas do sistema Eletrobras e dos sindicatos dos empregados. Em audiência de conciliação conduzida pelo ministro Agra Belmonte, as partes concordaram em discutir pauta até 17 de março. Nesse período, a categoria se compromete a suspender paralisações em curso ou previstas. A negociação de empresas e empregados deverá partir de proposta inicial do TST, no sentido de que 70% do custeio ficará a cargo do empregador e 30% por conta dos trabalhadores. Caso não se chegue a uma solução conjunta, o relator vai encaminhar o caso à seção de dissídios coletivos do TST para julgamento. A notícia agora é sobre inclusão e cuidado com o meio ambiente. O TST assinou um termo de compromisso com a Cooperativa de Reciclagem Ambiental Plasferro e com a Associação dos Catadores e Recicladores de Resíduos Sólidos de Braslândia, a Cobrasdf. O objetivo é destinar os resíduos recicláveis e reutilizáveis produzidos no tribunal. A parceria tem duração de 2 anos e vai funcionar com revezamento entre a cooperativa e a associação a cada 6 meses. A gente muda agora de assunto para falar que o TST relançou a exposição 8 de março, a força e a relevância do trabalho da mulher. A exposição foi atualizada e homenageia as mulheres que participaram da Semana da Arte Moderna de 1922, em celebração ao centenário do movimento. A mostra também reúne um acervo de fotos e biografias das ministras que integram o TST. E eu encerro os nossos destaques falando de saúde das mulheres. Até o fim do mês, o prédio do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho ficará iluminado de lilás. A iniciativa faz referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, e também ao mês de conscientização e de combate ao câncer de colo de útero. Eu volto com você aí no estúdio, Ana Amélia. Muito obrigada, Rafael, e até a próxima. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!